E aí, pessoal do Universo do Enem, hoje é a nossa segunda aula sobre funções da linguagem. Vai aparecer para você aí duas pinturas. A primeira, do Van Gogh, um artista aí do expressionismo da Holanda. O segundo, o Velázquez, com essa pintura famosíssima, As Meninas, né? Ele é da Espanha. Eu acho que vocês conhecem. Bom, essas duas imagens vão ilustrar para a gente hoje os dois focos que a gente vai ter, que é a metalinguagem e a função poética, ok? A questão que eu vou propor nessa aula, que eu espero que a gente consiga resolver, é a seguinte: demonstre como todas as funções da linguagem estão presentes dentro de uma redação típica do Enem. Beleza? Então vamos lá, vamos estudar e vamos ver se a gente consegue resolver essa questão. Pessoal, então vamos tentar resolver essa questão com essa segunda parte da teoria de funções da linguagem, ok? Na última aula, a gente viu todos os elementos de um ato comunicativo e a gente teve o cuidado de analisar com mais profundidade 4 elementos: referente, emissor, receptor e canal. Na aula de hoje, então, a gente vai ter um foco maior em mensagem e código. Esses são elementos muito comuns, de um modo geral, mas uns vão aparecer mais no campo artístico, outro vai estar bem disseminado em qualquer texto. Primeiramente, vamos pensar na mensagem. A função da linguagem em que a mensagem é o termo, é o elemento principal, a gente vai chamar de função poética. Como a gente viu na aula passada, né? Aquele emissor que deseja comunicar um determinado conteúdo, ele vai ter que dar uma forma para esse conteúdo. Então é isso que a gente chama de mensagem. A maneira como esse conteúdo ele é passado para o receptor. Então, na literatura, nas artes em geral, são os gêneros literários ou obras de arte em que a maior preocupação do artista é a forma como aquele conteúdo vai atingir o receptor. Então, por isso, essa função a gente vai dar o nome de função poética, que vai estar muito disseminada nas obras de arte. Então, a gente tem como um exemplo claro os gêneros literários, que inclusive vai ser uma matéria específica desse curso. A gente tem as artes, a gente tem a música. A música ela é um gênero em que se manifesta muito fortemente a função poética, porque para um dado conteúdo o autor vai atribuir rimas, ritmo, musicalidade, melodia, harmonia, ou seja, o conteúdo pode ser o mesmo, mas o trabalho por trás desse conteúdo para moldá-lo numa linguagem artística é o que vai fazer com que a função poética apareça com muita relevância. Por outro lado, a gente também vai ter o código. O código é aquilo que é compartilhado entre emissor e receptor que faz com que aquela comunicação seja compreendida. Então, nessa nossa linguagem, né, que vocês estão assistindo, a gente compartilha o mesmo código. A gente compartilha a língua portuguesa, por exemplo. Então, o código ele vai ser algo compartilhado entre o emissor e o receptor que vai fazer com que aquela comunicação funcione. Quando que a função metalinguística, que é o nome da função que dá nome ao código, vai aparecer com mais força? Nesse caso, vai ser quando o referente, ou seja, quando o conteúdo, quando o assunto, for o próprio código. Então, por exemplo, dentro de um texto de dicionário, o que a gente tem? A gente tem uma palavra da língua portuguesa, um verbete, e a explicação dessa palavra, a definição dessa palavra, através da própria língua portuguesa. Ou seja, o código compartilhado é a língua portuguesa e o assunto desse contexto é a língua portuguesa. Então, nós temos aqui uma equivalência entre código e referente. É muito comum que a metalinguagem apareça também nas artes, né? A gente tem na história da pintura muitos artistas que pintavam a si mesmos, ou com objetivo propriamente artístico, ou até com uma espécie de treinamento, enfim, de afirmação da sua
identidade, seja o que for. Então, nas artes, algumas vezes a função poética e a função metalinguística vão estar muito misturadas. Quem já viu questões, tem costume de leitura, vai se deparar também em muitas ocasiões em que o poeta ou o narrador ele vai refletir sobre o ato de escrever. Ou seja, ele está escrevendo uma poesia e nessa poesia ele vai falar da dificuldade de escrever ou da felicidade de escrever, seja como for. Se o assunto daquele poema é o próprio poema, nós temos também uma metalinguagem, né? Então imaginem só se eu aqui nessa posição, enquanto professor, estivesse dando aula para alunos que não estivessem interessados em fazer o Enem, mas estivessem interessados em como dar aula. Essa situação seria muito metalinguística, porque eu, enquanto dando aula, estou explicando como dar aula. Entenderam? Então, esse é o tipo de situação em que a metalinguagem aparece com muita força. E por isso a gente não encontra um exemplo específico para o uso da metalinguagem. Ela acaba sendo disseminada em todos os gêneros textuais, dependendo da finalidade, do contexto daquele ato comunicativo. Bom, então vamos tentar resolver a questão então? Beleza, pessoal? Agora que a gente já passou por toda a teoria de funções da linguagem, a gente vai conseguir resolver essa questão. Primeiro, voltando às imagens do Van Gogh e do Velázquez, a gente vê a utilização de ambas as funções, né? A função poética, porque a utilização de cores, de técnicas através da pintura para demonstrar um determinado contexto. Ambas as obras vão ter esse uso, né? E claro, elas são metalinguísticas porque nas duas a gente vê que o conteúdo, o referente, é o próprio código. Na primeira a gente tem o Van Gogh pintando a si mesmo enquanto pinta, ou seja, é o referente, o assunto que é a pintura sendo retratada no próprio quadro. E no Velázquez a gente vai ter uma cena, né, das meninas, mas ao mesmo tempo, numa determinada posição do quadro, a gente vai ter o próprio Velázquez, né? Esse quadro ele é bem polêmico, né? Mas a gente vai ter um pintor ali sendo refletido na própria imagem, ok? A nossa questão aqui sobre as funções da linguagem que estão na redação, a gente vai ter que resolver agora. Vamos pensar nela. A afirmativa é: todas estão presentes. Então a gente vai ter que justificar. Na última aula a gente falou sobre função da linguagem que está ligada ao emissor, ou seja, a função emotiva ou expressiva. Numa redação Enem, o emissor ele tem que levantar a sua opinião, ou seja, essa é uma marca de função expressiva ou emotiva. Por outro lado, esse emissor, esse autor do texto, ele vai ter que convencer o seu leitor de que a opinião dele é válida, ou seja, existe também a função apelativa ou conativa. Obviamente, o conteúdo em determinados pontos do texto vai ser tratado com muita objetividade. Nesse caso, o elemento referente com a função da linguagem referencial. O canal talvez seja o mais difícil das funções da linguagem para detectar. Por quê? Normalmente o canal ele é ligado com abertura, manutenção e fechamento da comunicação. Mas se a gente for reparar bem, no fundo, durante a nossa redação, a progressão dela, introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente vai utilizar conectivos que vai sinalizar ao nosso leitor a etapa da comunicação em que aquele texto está. Ou seja, é uma leve pista, talvez de longe, assim, no limite de uma presença de função fática da linguagem, ok? E agora a aula de hoje, mensagem código. Bom, o código é aquilo que o leitor compartilha com o receptor, ou seja, o idioma em que se fala, por exemplo. Numa redação do Enem, não é raro que a gente utilize definições ou conceitos, ou seja, a língua portuguesa explicando a mesma palavra da língua portuguesa. Então a gente teria aí uma função metalinguística na redação. Agora, a função poética talvez seja também difícil de detectar, mas um dado é bastante claro para a gente. A função poética ela vai tratar da forma como o conteúdo é passado.
e dos atributos artísticos. Dentro de uma redação Enem, embora não seja a nossa função, nosso objetivo, tratar aquele assunto de maneira artística, existe algum grau de originalidade. Tanto que se a gente pegar assim, todo o universo de redações do Enem, 6 milhões, 7 milhões, a gente vai ver que nenhuma redação é igual a outra. O que é uma evidência para a gente de pelo menos um pequeno trabalho com a originalidade de cada autor, o que é uma característica da função poética. Beleza? Então, com isso, a gente consegue justificar a presença de cada função poética na redação. É isso aí. Por hoje, a gente termina Funções da Linguagem 2. Espero vocês na próxima aula. Um abraço.